hoje, domingo. Normalmente aos domingos, as igrejas, quando está tudo normal, a situação está dentro da normalidade, normalmente as igrejas evangélicas aos domingos costumam fazer os cultos, denominado culto com a família. Por que culto com a família? Normalmente aos domingos é que as famílias têm a oportunidade de se reunir, os filhos irem para a casa dos pais, para almoçar com os pais, almoçar com a mãe, né? Almoçar ali trazer os netos para almoçar junto. E assim acontece. E passa a tarde junto, se alegra junto, aquela reunião familiar. Isso é muito bom, é muito importante, obviamente que sim. E à noite, normalmente a família já está reunida desde de manhã, passou o dia junto. Nada melhor do que ir para a igreja, cultuar juntos, né? Encerrar o dia nessa harmonia, nessa coisa maravilhosa, nessa harmonia gloriosa, né? Encerrar a noite cultuando, prestando a Deus um culto, o louvor, agradecendo a Deus, louvando a Deus, né? Pelo dia que passou junto, porque no decorrer da semana, então, tá cada um nas suas casas, na correria, com os seus afazeres, com os seus trabalhos, nas suas áreas profissionais. Então, aí quando é o domingo, se reúne novamente. Então, é muito bom. E você que não está tendo a oportunidade de estar indo na igreja, no culto presencial, né, venha conosco, é um culto com a família também. Somos uma família cristã, família de Cristo, né, e a família normalmente se reúne lá os pais, os filhos, netos, a sogra, não pode esquecer da sogra, né? Falar em sogra, o pessoal fala muito de sogra, e eu não sei por qual razão, por qual motivo, mas parece que a sogra é um membro da família que parece não ser muito bem-vindo. Mas isso é só conversa, porque na verdade, sem a sogra, sem a tua sogra, não teria a filha dela para você casar. Sem a tua sogra, não teria o filho dela para você casar. Então, louve a Deus pela sogra que você tem. Louve a Deus, porque sogra é uma bênção. E provo isso pela Bíblia. Eu posso citar pelo menos 2 casos de sogra na Bíblia e 2 casos de sogro na Bíblia. Vamos lá? Livro de Gênesis, em torno do capítulo 28, 29, por ali, conta a história de um sogro. O genro, Jacó. O sogro, Labão. Sabe da história desse sogro? Enganou o genro o quanto pôde, já desde o casamento, que a tradição daquele tempo era completamente diferente, até por fazer parte, né, do Oriente Médio e tal. Então a tradição daquele tempo era diferente. E quando aquele jovem se apaixona pela jovem e casa com ela, e na noite de núpcias, vocês conhecem a história, sabe o que eu estou falando? O sogro embebeda, deixa ele completamente manguaçado, e na hora de dormir coloca a outra filha mais velha, e dá a filha mais velha, e não aquela por quem ele tinha se apaixonado e pagado o preço por ela, trabalhado por ela os 7 anos que trabalhou para poder pagar o dote e casar com ela. Sogro enganoso, enganou. Posso dar um outro exemplo de sogro. O rei Saul, quando ele diz que se alguém vencesse, matasse o gigante Golias, ele daria sua filha em casamento. E o pequeno Davi, pequeno, porque diante de um gigante qualquer homem é pequeno, qualquer ser humano é pequeno, e ele vai lá e enfrenta o desafio e ele vence o gigante. E o rei teve que arcar com a responsabilidade da sua palavra. Mas depois, quem foi que perseguiu Davi? Até mesmo dentro da sua casa, no deserto, colocou 3.000, 2.000 soldados atrás de Davi para matar Davi. Quem era Davi? Era o genro dele. Que sogro malvado, não? Depois falamos da sogra. Vou dar 2 exemplos de sogra. Uma sogra
chamada Noemi. A Bíblia conta a história que ela tinha 2 filhos e casou os 2 filhos lá na terra dos estranhos. E ela ficou viúva. Com o passar do tempo, os 2 filhos faleceram e ficou as 2 noras. Mas eu imagino, pelo que descreve a Bíblia, o exemplo de sogra que foi aquela mulher. Porque quando ela despede as suas 2 noras dizendo: eu vou voltar para Israel, vou voltar para minha terra, porque já estou velha, a idade avançada, e eu não posso mais gerar filhos para que um dia case com vocês, então vocês estão livres. Uma das noras disse: não, o seu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Por essas palavras eu imagino o que essa sogra ensinou para essas 2 noras: o caminho da verdade, a palavra de Deus, quem é o Deus verdadeiro, o Criador dos céus e a terra. Para essa nora se apegar tanto assim a essa sogra e dizer: o teu povo é o meu povo e o teu Deus é o meu Deus, foi porque ela aprendeu muito com a sogra e viu o bom exemplo dessa sogra. Quer um outro exemplo de sogra? O pessoal costuma fazer muito piadinha com essa sogra, tá? Eu estou falando da sogra de Pedro. A Bíblia diz que Jesus vai para a casa de Pedro. Chega lá, a sogra de Pedro estava doente. Jesus vai para a casa de Pedro. A sogra de Pedro morava com ele. E, irmão Márcio, a paz do Senhor, boa noite, seja muito bem-vindo. Daqui a pouco tá afiadinho para falar, daqui a pouco vai estar ministrando aqui. Se a sogra de Pedro morava com ele, é porque o relacionamento genro e sogra era muito bom. Márcio, mas eu ouço dizer por aí, muitas pessoas, já ouvi pessoas falarem no local de trabalho, que quando construir uma casa vai fazer a casa redonda. Para não ter um cantinho para a sogra. Maldade. Já ouvi pessoas falar isso em local de trabalho. Quando tem a oportunidade de construir uma casa, vai construir a casa redonda, porque diz que sogra gosta de cantinho, né? Então, para não ter um cantinho para a sogra. Que maldade contra a sogra, não é verdade? É brincadeira, tudo, mas o pessoal gosta de fazer essas piadinhas com a sogra. Mas eu voltando à palavra, eu vejo aqui que o relacionamento sogra e genro ali era muito bom. Porque a Bíblia diz que assim que Jesus curou aquela mulher, que ela estava enferma, com febre alta, em cima de uma cama, não podia sair daquela cama por conta da enfermidade, mas quando Jesus cura aquela mulher, a Bíblia diz que ela levanta, mas e vai servir. Olha que disposição dessa mulher. Ela é curada, pensa que ela fica na cama. Não, ela levanta, já vai preparar, sei lá o que, um café, digamos assim. Foi preparar alguma coisa, um lanchinho, alguma coisa. Ela foi preparar ali para os convidados de Pedro. Olha que disposição dessa mulher. Não é bonita essa história? E você vai continuar falando de sogra ainda? Sogra é uma bênção. Volto a repetir. Sem a sogra, você não tinha esse marido que você tem. Você não tinha essa esposa que você tem se não fosse a sogra. Mas que todos sejam muito bem-vindos, né? A sogra, os netos, os filhos, as noras, os genros. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Cantor Benedito Silva, boa noite, a paz do Senhor. Paz do Senhor, Vasco. Preparado para cantar os louvores, abençoado. Já, atender aí os irmãos que estão solicitando aí os louvores. Né? Nós vamos estar atendendo vocês, meu irmão, minha irmã. Fica essa reflexão para você, tá? Para todos vocês que estão aí do outro lado, fica essa reflexão para vocês sobre a sogra. Sogra é bênção. Irmão Benedito, irmão